dia! Olá, querido irmão, querida irmã. Nós estamos aqui para partilhar com vocês mais um dia, mais um tema que muito nos alegra o coração em partilhar com vocês essa dinâmica aí de estar cada dia mais levando um tema para partilharmos em família, fortalecendo nossas estruturas familiares, fortalecendo a nossa evangelização, o nosso ser família. Hoje o tema que nós vamos partilhar com vocês é a consequência do adultério e da separação em uma família. Digo sempre que é algo muito traumático, se nós formos pensar na questão do adultério e da separação, é algo que traumatiza muito uma família, é algo que divide a família, que traz muitas consequências negativas. Mas antes de nós partilharmos, nós queremos nos apresentarmos, Eu sou Josemar e fui escolhido por Deus por ser esposa dessa bênção que é a Noélia. Eu sou a Noélia e fui escolhida por Deus a ser a ajuda adequada do Josemar. Nessa escolha, nessa ajuda, nós já temos 23 anos de sacramento do matrimônio. 23 anos que nós demos sim a Deus para formar uma família. E por ter dado sim a Deus para formar essa família, onde nós formamos ali uma aliança, Estamos trabalhando no tema de hoje, a aliança. Nesse fruto dessa aliança, Deus nos deu dois presentes. A Thaís Milena, que já está com 20 anos, prestes a completar 21 anos. E a Laís Michele, que tem 15 anos. São duas joias raras e preciosas que Deus nos deu para nós cuidarmos. Somos aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Embora aqui somos baianos, na verdade, de origem, Mas moramos aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E nesse tempo nós coordenamos a Arquidiocese de Vitória, como coordenadores do Ministério. E também estamos fazendo a função de secretários, casal secretários, no Núcleo Nacional do Ministério para as Famílias. Gosto sempre de frisar que não estamos fazendo esse trabalho ou exercendo essa função por mérito e competência, mas é um tempo que o Senhor escolheu para cuidar da nossa família, cuidar da gente. Nesse cuidado com famílias, nas visitas, nos atendimentos, pregações, tudo aquilo que a gente faz na missão é uma forma que Deus tem de nos aprimorar, de nos melhorar como família, de nos fazermos cada vez mais aprender com os erros, com os acertos, de que Deus quer melhorar a nossa família. Antes de a gente adentrar no nosso tema, nós vamos fazer a nossa oração, traçar sobre nós o nosso sinal da nossa fé e fazer a oração ao Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos ao Espírito Santo, pedindo a presença de Deus para essa partilha e para a vida de cada um de vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações do Espírito, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos abençoe essa partilha, abençoe também a sua família, que Ele possa adentrar a sua casa e também através desse instrumento que você usa hoje, seja de uma tela de um celular, de um tablet, um notebook, que a ação do Espírito Santo chegue até você nesse dia. O tema que nós vamos partilhar, como eu dizia, é a consequência do adultério e da separação de uma família. A gente pegou um texto bíblico, uma citação bíblica para permear, e para nos nortear nessa pregação, que está no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Nos fala assim a palavra do Senhor. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa passagem de Êxodo aqui, o Senhor está falando ao povo de que Deus nos escolheria como seu povo. E a verdade é essa, desde o início da criação, Deus sempre nos escolheu como seu povo, vem firmando conosco uma aliança. E renovando cada vez mais. Cada vez que Deus faz uma aliança com o seu povo, essa aliança foi sendo rompida e cada vez mais rompida, e Deus renovando, até chegar à morte de Jesus na cruz, que foi Jesus vencer a nova e eterna aliança. A partir de Jesus, Deus já não a aliança própria conosco, que é o próprio Cristo. Então, na verdade, se nós formos parar e analisar de forma breve, Deus fez aliança com Noé e com sua família, Deus fez aliança com Abraão e com sua família, Deus usou de Moisés para fazer uma aliança com o seu povo, e sempre que o povo obedecia essa aliança, colhia os frutos dessa aliança. A aliança nada mais é do que um pacto feito com o próprio Deus. E por que eu estou falando tanto nessa tecla da palavra aliança? Porque aqui no meu dedo, no dedo da Noé, nós temos aqui um par de alianças. Alianças essas que nós recebemos no dia do sacramento do matrimônio, quando nós somos diante de Deus, e lá o Deus, na pessoa do sacerdote, abençoa a nossa relação, dizendo que nós nos uniríamos e como uma só carne, até que a morte nos separasse, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença.
Então, meu irmão, quando eu e você nos casamos, eu olho para minha aliança aqui e vejo, não é simplesmente um acessório, não é uma joia, não é uma peça de ouro banhada a ouro, não, é um símbolo da aliança que eu fiz com a minha esposa, uma aliança que eu fiz com ela e principalmente com Deus. A primeira aliança é feita com Deus. Então, quando essa aliança também, como acontecia com o povo de Deus na antiguidade, toda vez que o povo também rompia com essa aliança, quebrava essa aliança, as consequências negativas também vinham. E no casamento não é diferente. Como o tema de hoje vai dizer, né? As consequências do adultério. Eu não posso citar nenhuma consequência positiva hoje que pudesse dizer assim, olha, tem esse lado positivo de haver um adultério numa família. Muito pelo contrário. As principais consequências são sempre dolorosas, são consequências cada vez mais negativas. Nós vamos falar alguns pontos aqui que a gente entende que são importantes frisar, importante trazer para vocês como referência para discorrer essa pregação, mas para vocês entenderem que o adultério e a separação vai nos trazer sempre consequências negativas e pesadas. Uma delas é a falta de confiança, né, no outro. Toda vez que é rompido, né, então há uma desconfiança em tudo aquilo que a pessoa faz, todos os seus gestos, todas as suas atitudes, né? Há essa falta de confiança, até que se isso seja renovado, porque a aliança com Deus, ela vai ser eterna. Então, e aí quando a gente volta novamente para Deus, há de novo essa ligamento, né, se a gente pode dizer. Então, há novamente a confiança, mas até se chegar novamente à confiança, há momentos de dúvidas, momentos de onde se há as tristezas, né, e principalmente a dúvida mesmo em relação ao outro, aos pensamentos do outro e às atitudes do outro. Eu gosto sempre de frisar que quando a gente rompe com uma relação de confiança, não é só a confiança da Noélia, né, que eu quebrei quando vou até entrar no mérito do nosso breve testemunho, a gente não tem como testemunhar aqui querendo um pouco longo, mas só para vocês entenderem, nós passamos por uma situação de adultério. Lá no passado, quando eu não tinha uma experiência com Deus, não tinha um contato com Deus, não tinha uma caminhada cristã como eu tenho hoje, eu vivi uma situação de adultério, uma relação extraconjugal, e isso trouxe muitos traumas para minha casa. E quando eu traía, eu digo assim, quando eu traía a Noélia, não foi simplesmente a Noélia que eu traí. Eu traí em primeiro lugar a Deus, porque foi a quem eu fiz um voto de aliança para formar um matrimônio. Eu traí a confiança das minhas filhas, eu traí a confiança da minha sogra, cunhados, pai, mãe, todas as pessoas que confiam e acreditam na nossa família. Quando a gente traz para dentro da nossa casa uma relação de adultério, é como se nós estivéssemos quebrando, desconstruindo tudo aquilo que nós idealizamos e construímos. E eu digo sempre que é como se você estivesse ruindo com as colunas que sustentam a sua casa. Uma situação de adultério vai trazer situações de trincas, de rachadura, vai deixar a sua casa praticamente por cair. Se sua casa não tiver firmada, como tem uma passagem lá em Mateus para dizer que a casa é firmada sobre a rocha, ela pode vir ruim. Como muitos casamentos acabam a partir do adultério, porque é algo muito traumático, muito dolorido. Não pensem vocês que simplesmente o fato de contar uma verdade, dizer assim, olha, eu traí, eu errei, eu me arrependo, foi simplesmente o fato de dizer assim, olha, tá bom, a partir de amanhã tudo está normalizado e voltamos a viver uma vida de princesa, de príncipe. Não, é uma vida muito dolorosa, é uma vida em que a gente passa por muitos traumas, muitas consequências negativas. Essa situação traz situações negativas para quem erra e para quem recebe a consequência do erro, né? Aqui no nosso caso, a Neguinha que pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Quantos traumas ou quantas situações que acarretaram, muitas vezes, situações de doenças físicas e ordem espiritual, em questão justamente dessa questão do adultério. Ela pode falar um pouquinho melhor sobre como esses traumas afetaram a vida dela. E são traumas tanto físicos, emocionais, né, psicológicos. Quando tudo isso aconteceu, eu fui acomedida por uma doença psicossomática, no qual eu fui medicada diante de toda a situação. Esse trauma também vai gerando em nós alguns desconfortos, e esses desconfortos que não param somente em nós também acabamos acarretando tudo isso em toda a família, em todas as pessoas que convivem ali junto são acarretados desses traumas, porque nesses traumas se levanta medos, como eu já falei, as dúvidas, né? E tantas outras, a ansiedade, muitos chegam à depressão. Então tudo isso são os traumas
e as dores físicas que vão sendo acarretadas diante dessa situação, ou seja, são as consequências do adultério dentro da nossa casa. Podemos dizer assim também que o adultério, quando há a separação, também se cria um trauma também para os filhos, né? Porque os filhos, não há separação para os filhos eles ficam divididos, porque na verdade o que eles querem é estar todos juntos com o pai, mãe, irmãos, mas isso quando há a separação, os filhos eles ficam divididos porque ficam sem saber e na verdade eles não querem tomar partido de um ou do outro. Nessa dimensão de separação ainda há algo assim, que talvez teria até um outro tema de uma outra partida, né? Mas a gente sabe que uma consequência negativa de quando a gente se separa, quando a gente rompe com essa aliança, é a situação de a gente ficar sem poder comungar o corpo de Cristo. Quando eu hoje separou e se simplesmente separou e ficar vivendo cada um na sua realidade. É possível até eu comungar, mas eu separei e juntei, eu me formei uma nova união com outra pessoa. Eu fico em possibilidade de comungar, porque para Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o pecado não separa. O que Deus uniu, o adultério não separa. Porque Deus ele é maior que qualquer situação como essa. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero desejar para você nesse dia, o que eu quero trazer para você nesse dia como uma esperança, é dizer que mesmo diante de uma situação de pecado, de erro, onde há um pecado, onde há um erro, Deus pode fazer uma transformação e mudar uma realidade para algo muito maior e muito mais belo. Nós vemos hoje, podemos testemunhar o quanto Deus transformou a nossa vida a partir de um sim dado a Deus. O sim que a Noélia deu a Deus e que deu diante do altar e que me deu quando me perdoou e permitiu que a gente continuasse com nossa família, não foi um sim porque eu convenci, porque eu argumentei, porque eu mostrei por A mais B que eu tinha merecido a segunda chance. Em primeiro lugar, foi um sim dado a Deus, porque ela entendeu que o sim que ela deu no altar foi um sim para viver na alegria, na tristeza, na doença. Não foi, eu vou ser fiel e viver com ele até que aconteça o adultério. Não foi esse sim que ela deu a Deus. E a partir desse sim para a reconstrução da nossa família, um sim para a continuidade da nossa família, nós conseguimos viver uma experiência hoje, eu digo sempre a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, que vem cada dia renovando a nossa forma de ser enquanto família. Somos família perfeita? Não somos. Vivemos mil maravilhas? Não vivemos, mas vivemos uma família hoje baseada na vontade de Deus. Uma família que busca em Deus, que cada dia mais caminha em Deus e todos os dias, no aprendizado, na troca de experiência, nos erros, nos acertos, nós podemos ver que Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, de uma situação adversa, de um pecado, de um adultério, Deus pode transformar a sua história de vida, trazendo, resgatando na sua família a confiança, como hoje nós temos hoje uma confiança mútua, de poder confiar um no outro, de poder acreditar no outro, de poder viver olhando um para o outro como sendo a pessoa que Deus escolheu para a gente viver por resto das nossas vidas e poder reescrever uma história. Então, o que eu desejo para você nesse dia é que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que transformou a nossa casa, transformou o nosso lar, possa também adentrar a sua casa. Se hoje na sua casa talvez passe pela sua cabeça a ideia de um dia separar, já passou pela sua cabeça, que isso caia por terra em nome de Jesus. Se o inimigo que hoje também tenta muitas vezes armar laços, trazer situações ligadas à questão do adultério, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo se faça presente em sua casa, na sua família, fortalecendo a relação de vocês, para que nem você, nem homem, nem mulher possa ceder à tentação do inimigo, que o adultério jamais adentre a sua casa. Se porventura algum dia adentrar, que o Espírito Santo dê a vocês a sabedoria de dizer sim ao matrimônio, sim à vontade de Deus e romper com toda essa relação de pecado. Que Deus abençoe a sua família hoje e sempre, que a graça do Espírito Santo se faça presente na sua vida, na sua história, na sua missão, para que você possa testemunhar sempre o quanto Deus é poderoso na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.